Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre adição e subtração de arcos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. Muito bem! Então hoje a gente vai falar sobre adição e subtração de arcos, tá? É um assunto que tá dentro da trigonometria. É o seguinte, às vezes, num exercício, a gente precisa calcular, por exemplo, seno de 30 graus mais 45 graus, tá? Por exemplo. Vocês têm que tomar um cuidado aqui. Seno de 30 graus mais 45 graus não é seno de 30 mais seno de 45, tá? Pelo amor de Deus, isso tá errado, ok? Pra gente poder calcular esse seno, a gente precisa dessa fórmula aqui de adição ou subtração de seno, ok? Então, vocês precisam saber essas fórmulas aqui, essas três fórmulas, né? Para o seno, para o cosseno e a tangente, tá bom? Precisa sim memorizar essas três fórmulas aqui. Então, vamos dar uma olhadinha nelas com calma? E eu vou ensinar vocês, eu vou ensinar um jeitinho de memorizar, tá bom? Então, é o seguinte, vamos só entender aqui essas fórmulas. O seno primeiro. Se eu precisar calcular aqui, seno de A mais B. A e B aqui representam ângulos, tá? Que podem estar em graus ou em radianos. O seno de A mais B, o seno da soma de dois ângulos, vai ser igual a seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Ok? Daqui a pouco eu faço um exemplo para vocês verem como que a gente aplica isso, tá? Como que eu memorizo esta fórmula? Cada uma delas aqui vai ter um jeitinho diferente de memorizar, tá? A trigonometria é cheia dessas, é cheia de macete pra gente conseguir memorizar as coisas. Para memorizar a fórmula do seno, só do seno, tá? As outras vão ser outro método. Vocês vão se lembrar daquele poema de Gonçalves Dias chamado Canção do Exílio. Lembram? Já viram? Que é aquele assim: na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Lembram dele? Conhecem? Então a gente usa esse poeminha porque não tem nada a ver, né? Mas é porque ele rima. E quando ele rima, ajuda a gente a memorizar a fórmula. Então vocês vão pensar assim, ó. Vocês vão falar assim: na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Bom, né? Ajuda muito. Então, de novo. Na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Pronto, já tá memorizado. Ok? Tá, mas aqui eu fiz para soma, né? Mas eu falei que eu ia dizer sobre adição e subtração. Se for uma subtração, se ao invés de A mais B eu tiver A menos B, aqui na minha fórmula eu também vou subtrair. Então vai ser sempre, aqui no seno, vai ser sempre o mesmo sinal, ok? Se for uma soma, aqui eu somo. Se for uma subtração, aqui na fórmula eu subtraio. Beleza? Ok, daqui a pouco a gente faz um exemplo. O cosseno. Tá vendo que a fórmula do cosseno já é diferente, né? Então, olha só, vamos olhar aqui com calma. Cosseno de A mais B. Cosseno de A vezes cosseno de B. Menos seno de A vezes seno de B. Ok? Galera, nesse vídeo de hoje, nessa aula de hoje, eu não vou falar sobre de onde vieram essas fórmulas, tá bom? Não vem ao caso agora, eu só quero mostrar pra vocês como elas são e como a gente aplica. Bom, como que eu vou memorizar essa fórmula aqui? Esse aqui já é diferente, a gente não precisa saber de nenhum poema. É assim, ó. Cossa A, cossa B. Troca o sinal sem saber. Ok? É bonitinho, não é? Cossa A, cossa B. Troca o sinal sem saber.
B. Sem saber. Beleza. Vocês estão vendo que no meio aí eu falei troca o sinal. Então isso já é bom para vocês lembrarem que aqui no cosseno tem que trocar o sinal. Então tá vendo que eu tô fazendo uma soma, uma adição, só que na fórmula é subtração. Então é sempre o sinal oposto, tá bom? Se eu estiver fazendo uma subtração, cosseno de A menos B, aqui na fórmula eu vou fazer adição. Então é sempre o sinal oposto, o sinal contrário, tudo bem? Muito bom. E a tangente? Tangente de A mais B. Aí a gente tem uma fração aqui, né? Tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Ok? Tá vendo que em cima é uma soma e embaixo eu tenho uma multiplicação entre as tangentes, tá? Como que a gente vai memorizar esse negócio aqui? Esse aqui, eu conheço duas maneiras de memorizar. Tem uma que eu gosto mais, tá? Eu vou ensinar a que eu gosto mais, que é a do banheiro. Não sei se vocês conhecem a do banheiro. Funciona assim, ó. Imagina que você estava lá na balada, antes da pandemia, e aí te deu vontade de ir ao banheiro. Então você foi lá ao banheiro, chegou lá, tinham duas portinhas. Então tinha a portinha do banheiro A e a portinha do banheiro B. Ok? Daí você bateu na primeira porta, na porta do banheiro A. Você bateu lá na porta, toque, toque, toque. Aí responderam, tem gente? Ok. Você foi pro próximo. Bateu lá na portinha do banheiro B, responderam, tem gente? Aí você virou pro seu amigo e falou assim, tem gente em A, tem gente em B. Tem gente em A e em B. A gente é péssimo, mas é bom. Tá? Então, ó, de novo. Tem gente, tangente, tem gente. Tem gente em A, tem gente em B. Esse faz toda a diferença, para vocês não esquecerem esse aqui. Tem gente em A e em B. Beleza? Dá para memorizar assim? Muito bem. Então, vamos fazer alguns exemplos para a gente aplicar essas fórmulas aqui. Primeiro, quero calcular seno de 75 graus. Mas onde que tá a soma, onde que tá a subtração? Aí que são elas. Lembra lá da tabela dos ângulos notáveis, né? Se vocês não lembrarem, tem um videozinho aqui no canal. Aquela da musiquinha. Naquela tabela, vocês têm o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus, certo? São os três ângulos que vocês precisam saber, decora o seno, o cosseno e a tangente. O 75 não tem na tabela, né? A gente não sabe decor o seno de 75 graus. Mas 75 graus, por um acaso, é o mesmo que 30 graus mais 45 graus. Então, a gente consegue descobrir o seno de 75 graus fazendo uma soma de arcos aqui, tá? Então, vai ser o seno de 30 mais 45 graus. E pra gente conseguir fazer isso, lembra que não é seno de 30 mais seno de 45. A gente tem que usar essa fórmula aqui, tá bom? Então, é assim, ó. O nosso A da fórmula vai ser o 30 e o nosso B da fórmula vai ser o 45, tá? Então, lembra que é, na minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Então, vai ser seno de 30 vezes cosseno de 45, mais seno de 45 vezes cosseno de 30, certo? E lembra que aqui, se é uma adição, aqui é uma adição também. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai lembrar agora da tabela dos ângulos notáveis, tá? Então, pensando lá na tabela, quanto é o seno de 30? Seno de 30 é 1 sobre 2. Se vocês não lembrarem, dá uma olhada lá no vídeo, tá?
Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Mais seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ok? O que a gente faz agora? Faz as multiplicações. Lembra da ordem certa aqui das operações, tá? Multiplicação de fração é o numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, 2 vezes 2 é 4. Mas aqui também, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3 vai ficar raiz de 6. E 2 vezes 2 é 4. E aí, galera, dá pra gente juntar isso aqui numa só fração, tá? Então, ficaria assim, ó, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. E acaba que essa é a resposta. A gente deixa feio assim mesmo, tá? Raiz de 2 e raiz de 6 não tem resultado exato. E também não dá pra gente simplificar, tá bom? Então, fica assim mesmo. Beleza? É só isso, gente, tá? Vou fazer um outro exemplo aqui, um cosseno. Então, agora eu quero o cosseno de 15 graus. Poxa, 15 graus? Vocês vão pensar, de que forma que eu consigo escrever o 15 usando os ângulos que eu conheço? Aqui dá pra fazer de duas maneiras. Vocês podem fazer 60 menos 45 ou 45 menos 30, tá? Das duas maneiras vai dar o mesmo resultado, tá bom? Eu vou fazer 60 menos 45 pra gente usar o 60, já que a gente usou ali no outro o 45 e o 30. Então, eu vou fazer cosseno de 60 menos 45, porque isso daqui vai dar o 15, que é o que eu quero. Ok, agora é cosseno, então, fórmula do cosseno. O meu A aqui vai ser o 60 e o meu B vai ser o 45. Então, é cossa A, cossa B, troca o sinal sem sa B. Ok? Não esquece que aqui troca. Então, se é uma subtração, aqui vai virar uma adição. Lembra lá da tabela dos ângulos notáveis? Então, cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. E seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Faz aqui as multiplicações. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2 é 4. Aqui vai ficar raiz de 6, 4. E dá para escrever numa só fração. Deu o mesmo resultado do de cima, né? Não vai dar sempre esse valor não, tá bom? É porque, não sei se vocês lembram, eu já disse isso em um dos vídeos. Sempre que a gente tem ângulos que são complementares, 75 e 15 são complementares, a soma deles dá 90 graus. O seno de um vai ser igual ao cosseno do outro, tá bom? Então, por isso que deu o mesmo resultado. Tudo bem, gente, muito tranquilo, né? É só lembrar da fórmula e lembrar da tabela dos valores dos ângulos notáveis, tá bom? Agora, pra tangente, eu não vou fazer um exemplo direto assim, eu vou fazer um exercício da SpaceX, ok? Então, vamos lá. Acompanhem junto comigo. Os pontos P e Q, representados no círculo trigonométrico abaixo, correspondem às extremidades de dois arcos, ambos com origem em um zero, denominados respectivamente alfa e beta, medidos no sentido positivo. O valor de tangente de alfa mais beta é... Então, olha só, galera, aqui a gente vai ter que calcular a tangente de alfa mais beta, então é aqui que vai entrar a nossa adição de arcos. Mas antes disso, a gente precisa saber um pouquinho de ciclo trigonométrico, tá? Se vocês não se lembram como funciona o ciclo trigonométrico, então vocês vão lá no meu vídeo sobre ciclo trigonométrico e vão assistir, tá bom? Combinado? Assiste lá, depois volta aqui. Se você se lembra, então bora. Bom, o meu ângulo, vamos olhar aqui, o ponto P representado corresponde, respectivamente alfa e beta. Então, olha só, o P seria o alfa, corresponde ao alfa, e o Q corresponde ao beta, beleza? Respectivamente, ele disse. Então, o meu alfa, que ele tá dizendo, seria esse ângulo aqui, ó, tá? Esse seria o meu ângulo alfa.
O meu ângulo beta seria até chegar aqui no Q. Esse seria o beta, tá bom? O que a gente precisa pensar aqui? Lembra lá do ciclo trigonométrico? Olha aqui o ponto P. Que informação que a gente tem sobre esse ponto P? A gente tem esse valor aqui, ó, o valor do seno. Lembra que o eixo vertical é o seno e o eixo horizontal é o cosseno. Por essa figura, a gente já sabe que o seno do ângulo P é raiz de 2 sobre 2. Então, você vai pensar lá no ciclo trigonométrico e vai pensar: qual ângulo do segundo quadrante tem seno raiz de 2 sobre 2? É o 135 graus. Então, o P corresponde ao ângulo de 135 graus. Portanto, o nosso alfa é igual a 135 graus. Ok, isso é ciclo trigonométrico. O Q? Vamos olhar o Q. Que informação que a gente tem sobre ele aqui? Olha, a gente tem essa informação aqui, ó, que é o cosseno dele. O cosseno desse ângulo é menos 1 sobre 2. E esse ângulo está no terceiro quadrante. Então, você vai pensar no ciclo trigonométrico. Que ângulo do terceiro quadrante tem seno menos meio? É o 240. Então, o Q corresponde a 240 graus, portanto, o nosso beta é 240 graus. Certo? Muito bem. Ótimo. O que a gente quer? A gente quer a tangente de alfa mais beta. Então, a tangente de alfa mais beta vai ser tangente de 135 graus mais 240 graus, tá? Dá pra gente dar uma melhorada aqui. Então, vamos lá. 135 mais 240, faz essa soma aqui. 135 mais 240 vai dar 375. Estão vendo que 375 é maior do que 360? Vocês lembram o que acontece quando a gente tem um ângulo maior do que 360? Porque uma volta do ciclo trigonométrico tem 360 graus. Se o meu ângulo é maior do que 360, significa que ele corresponde a uma volta e mais um pouquinho, ok? Quanto que é esse mais um pouquinho? 375 é 360 mais 15 graus. Isso significa, gente, que a tangente de 375 é igual à tangente de 15 graus, tá? Esse restinho aqui, ó, sempre vai ser o correspondente, tá bom? Do ângulo que a gente tem. Então, ao invés de a gente fazer a tangente de 375, a gente pode fazer a tangente de 15, que fica mais simples, ok? Então, é para a tangente de 15 graus que a gente vai olhar. E aí, muito parecido com o que a gente fez anteriormente com o seno e com o cosseno. Tangente de 15 graus. A gente não tem muitas informações sobre o 15, mas eu posso escrever o 15 como sendo 60 menos 45 ou como sendo 45 menos 30, tá? Vou usar 45 menos 30 agora. Então, para calcular a tangente de 15 graus, eu vou fazer a tangente de 45 graus menos a tangente de 30 graus, tá bom? E aí, a gente vai aplicar na nossa fórmula. Nesse caso aqui agora, o A é 45 e o B é 30, tá? Acabei de me lembrar que eu esqueci de falar uma coisa sobre o sinal aqui na fórmula, né? Então, volta aqui comigo. Aqui, eu tinha colocado só adição, certo? Como que ficam os sinais aqui? Se eu tô falando da adição, em cima também é adição, embaixo troca, tá? Embaixo é sempre o sinal oposto, tá bom? Então, em cima é o mesmo sinal, embaixo é o sinal oposto. Portanto, se eu tiver uma subtração, em cima também vai ser uma subtração e embaixo vai ser o oposto, vai ser uma adição. Tudo bem? Em cima é sempre o mesmo, embaixo sempre troca. Então, aqui vai ficar assim. Lembra que é tangente em A, o mesmo sinal agora, tangente em B. Troca o sinal. Tangente em A e em B. Beleza? Ok, olha o sinal aqui. Se é uma subtração, em cima também é, embaixo troca, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai lembrar
da tabela dos ângulos notáveis. Então, eu tenho aqui tangente de 45 menos tangente de 30, vamos pensar aqui, tangente de 45 graus. Pela tabela dos ângulos notáveis, a gente sabe que é 1. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. 1 mais tangente de 45 graus, que é 1, tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3. Tudo que a gente precisa fazer agora na nossa vida é resolver essa conta. E aí a gente vai chegar na alternativa, ok? Muito bem, continuando então. Deixa eu arrumar o menos aqui. Pensa em olhar agora com calma, tá? Olha a parte de cima, vê o que dá pra fazer. Olha a parte de baixo, vê o que dá pra fazer, tá? Na parte de cima, dá pra gente fazer um MMC pra juntar essas duas frações. O MMC de 1 e 3 é 3, então vai ficar 3 no denominador, e aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, certo? Então, aqui vai ficar 3 menos raiz de 3. Tudo bem? Na parte de baixo, esse 1 que tá multiplicando, ó, ele não vai mudar nada, né? Porque quando a gente multiplica por um elemento neutro, não muda nada. Então, a gente pode fazer aqui também um MMC para juntar esse 1 com essa fração, tá bom? Esse 1zinho aqui, lembra que eu já esqueci dele porque ele não vai influenciar em nada. O MMC de novo vai ser 3, então vai ficar 3 mais raiz de 3. Ok? Aqui, galerinha, dá pra gente simplificar esse 3 com esse, dá pra gente cortar, ok? Então, vai ficar 3 menos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Ótimo! Lembra que toda vez que a gente fica com uma raiz no denominador de uma fração, a gente precisa fazer a racionalização, tá? Eu não vou explicar a racionalização aqui agora, então vou supor que vocês se lembram, tá bom? Mas em outro momento a gente fala sobre isso. Então, vamos lá, vou virar a página aqui. Então, eu tenho 3 menos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Quando a gente tem dois termos no denominador, um binômio, para racionalizar, a gente multiplica por esse termo de baixo, trocando o sinal do meio. Então, eu vou multiplicar por 3 menos raiz de 3. 3 menos raiz de 3. Ok? Faço a distributiva. Então, aqui em cima vai ficar 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos raiz de 3. Ou dá pra a gente aplicar o produtos notáveis, né? Mas vou fazer a distributiva. Menos 3 raiz de 3. Aqui, menos raiz de 3 vezes 3, menos 3 raiz de 3. Mais raiz de 3 vezes raiz de 3. Lembra que a gente corta, ó. Opa. Vai ficar raiz de 3 ao quadrado. A gente corta e fica 3, tá? Aqui embaixo vai ser mais fácil eu usar produtos notáveis. Quando eu tenho um produto notável desse tipo, que tem sinais diferentes, que é o A mais B vezes A menos B, fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá bom? E aqui vai dar pra gente cortar essa raiz. Então, em cima, posso fazer agora 9 mais 3, que dá 12. E posso fazer aqui menos 3 raiz de 3 com menos 3 raiz de 3, que dá menos 6 raiz de 3. Aqui embaixo vai ficar 3 ao quadrado, 9, menos 3. Então, vai ser 12 menos 6 raiz de 3 sobre 6. E aí, a gente simplifica, tá? Isso aqui é a mesma coisa que 12 sobre 6, menos 6 raiz de 3 sobre 6. 12 dividido por 6 dá 2. E 6 raiz de 3 dividido por 6, dá pra cortar o 6. Vai ficar só raiz de 3. Então, essa é a resposta. 2 menos raiz de 3. Alternativa D. Beleza. Ok. Então, olha só. Na verdade, eu só quis usar um exercício pra gente poder falar um pouquinho da trigonometria e ver uma aplicação da adição e da subtração de arcos, tá? A intenção da aula de hoje é mais vocês entenderem essa fórmula,
Mas aí já é legal também vocês começarem a pensar onde que isso se encaixaria dentro de um exercício, tá bom? Então é isso, galera. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, pode me perguntar aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos, tá bom? Tchau, tchau!